A gente ama ter o contato com você diariamente no programa. Então, pelo Facebook você participa do sorteio e pelo nosso WhatsApp você manda ou a sua pergunta e comentário sobre o tema e também responde a nossa enquete de hoje que tem a ver com o tema, Gustavo. Exatamente, Lucas. É hora de saber a enquete para conhecer um pouco mais o pessoal aí de casa. Você conhece alguém com diagnóstico de autismo? Daqui a pouco a gente vai colocar na tela para vocês, mas vocês podem responder com o hashtag sim ou hashtag não, pelo WhatsApp que está aí na sua tela, ó, 12 997 16 7989. Então você conhece alguém com diagnóstico de autismo na sua família, nos seus amigos? Hashtag sim, hashtag não. Perfeito. Eu responderia hashtag sim. Tem uma pessoa da minha família que teve o diagnóstico. Então, o dia de hoje é um dia muito especial, como eu falei, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado mesmo hoje para ampliar o conhecimento sobre o TEA. É assim que se fala, tá bom? Para não falar o nome todo, que é Transtorno do Espectro Autista. Então, se tem essa sigla, TEA, que é a primeira letra de cada nome aqui, tá bom? E também para reforçar a importância da inclusão. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Passo Fundo revelou que 1 em cada 30 crianças no Brasil possui TEA. Então, hoje no programa, a gente recebe uma psicóloga que tem a vivência no acompanhamento de crianças que tiveram esse diagnóstico, que é a Marília Monfrinati. Que bom ter você aqui, Marília. Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Num dia tão especial, acredito que para você também, né? Sim, um dia muito importante para a gente que trabalha com autismo, que trabalha com crianças. Um dia para a gente falar sobre a conscientização, para a gente promover o debate, para a gente levar a informação, para diminuir o preconceito, diminuir os estereótipos. Então, realmente é um dia muito importante para a gente. É interessante a gente comentar isso, né? Porque pensa você em casa, há 5 anos, ou até menos, há 3 anos, né? O quanto de informação que a gente recebia, tanto da mídia aqui, como a gente está fazendo aqui na Band, né? Sobre o autismo. Pouco se falava, pouco se entendia, né? Muitas pessoas até falavam que era uma doença. Então, nesse bloco a gente já vai diferenciar para você o transtorno, tá? Do espectro, né? Da doença, na verdade, então, que é bem diferente uma coisa da outra. Vamos destacar, então, a importância dessa data, né? Porque a gente trazendo informação resolve muitos problemas que são criados pela ignorância. Exatamente. A gente precisa levar cada vez mais informações, isso reflete no número de diagnósticos. Então, quando a gente tem mais informação, a gente consegue fazer os diagnósticos de maneira mais precoce, com isso a gente inicia o tratamento de maneira mais precoce e a gente diminui esses atrasos. Então, o quanto é importante a gente levar a informação de qualidade, que as famílias estejam mais atentas às suas crianças, atentas aos primeiros sinais, para que a gente possa iniciar essas intervenções o quanto antes. Com certeza, porque o tempo também, ainda mais nessa primeira infância, ele é essencial por causa dos estímulos, uma palavrinha que eu já aprendi aqui no programa, que é muito importante para aquela criança que tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. O que é esse transtorno? Vamos explicar. O que é esse transtorno, então? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que isso significa? Que algumas funções desse cérebro não se desenvolvem da maneira que deveriam. Então, algumas funções são prejudicadas nesse desenvolvimento cerebral. Quais são essas funções? Principalmente comunicação, a interação social. Então, a gente percebe um prejuízo muito grande, principalmente em comunicação e interação social. E a gente percebe a presença de interesses e comportamentos restritos. Então, por exemplo, aquela criança que só gosta de brincar com carrinho, aquela criança que só se interessa por dinossauros. Então, essa é uma característica deste transtorno. Entendi. Vamos pensar um pouquinho, então, nessa questão que eu falei da diferença do transtorno e doença, porque até numa roda, às vezes, de amigos, né, eu tive não foi uma discussão, mas uma conversa um pouco mais forte sobre isso, porque eu falei assim, autismo não é doença, isso daí é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. Exatamente. Né? Porque é muito diferente. Muito diferente. Quando a gente fala de uma doença, a gente está falando de uma questão física, que tem uma causa definida, uma causa muito clara do porquê desta doença. Quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando de um funcionamento diferente. Então, ele não tem uma causa definida. Então, por exemplo, se a gente pensar num diabetes, a gente sabe que é os níveis de açúcar do sangue que causam a doença. Se a gente pensar no transtorno, a gente não tem uma causa definida para a gente saber o porquê deste transtorno ou porquê que ele acontece.
Então, a principal diferença é essa, nós não temos uma causa específica definida, por isso que a gente chama de transtorno e não de doença. E essa semana até trazendo o assunto, a pauta vacinação, né? Porque teve uma época que até falava que tal vacina causava o autismo. E a gente já trouxe essa informação que isso não existe fundamento nenhum científico, não tem o porquê se falar isso também. Exatamente. Entendeu? Eu tô sem o meu ponto funcionando, então vou pedir para a produção depois sinalizar para mim se é para a gente continuar aqui com o link ou não, tá? Só quero lembrar para você em casa que temos aqui um par de convites para você concorrer, então, para o Cinemark. Você manda alguma perguntinha, manda para a gente algum comentário com o hashtag falando nisso. Tem que ser assim, tá bom? Hashtag falando nisso. Aí você consegue entrar no nosso sorteio, tá bom? Coloca o GC para mim aqui, por favor. Só para o pessoal de casa perceber, é hashtag falando nisso, só falando nisso. Aí você participa com a gente, tá bom? Pode mandar comentário que a gente com certeza vai colocar aqui e a gente pode ter essa conversa tão gostosa que apenas começou. Sim. E a gente quer muito que você em casa participe com a gente. Bom, de volta ao assunto de hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Perguntinha da enquete para você participar e responder com a gente. Gustavo? Exatamente, Lucas. Você de casa pode participar respondendo a seguinte pergunta. Você conhece alguém com diagnóstico de autismo? Hashtag sim ou hashtag não pelo WhatsApp que está aí na sua tela. 12997167989. Pode responder, mandar sua perguntinha também com o hashtag falando nisso, que a gente vai sortear esse par de convites para você do Cinemark. Fez algum comentário? Manda pra gente. No estúdio a gente recebe a psicóloga Marília Monfinati, ela que trabalha com muitas crianças que têm um diagnóstico também de autismo. E agora tem perguntinha para você, Marília, direto do Açaí Colinas. Vamos lá. Dia importante, a gente trouxe o assunto aqui para a Açaí Colinas junto com a Lanise, falando sobre o autismo. Você sabe como que é feito o diagnóstico do autismo? Não, isso aí eu não sei, não. Sabe se é algum exame, alguma consulta? Isso aí tem um especialista, né, que cuida das crianças, adulto, que tem esses problemas, né, e passam medicação, às vezes um tipo de exercício, para isso aí. Vamos entender qual que é o especialista, então, que pode trazer o diagnóstico do autismo? Então, a gente não tem um exame clínico, né, onde a gente fez o exame e definiu, né, se a criança tem ou não o diagnóstico de autismo. Então, a gente tem o diagnóstico, ele é clínico, de observação. Então, quem faz esse diagnóstico é um médico, então, ou um neurologista, ou um psiquiatra, o pediatra pode dar esse diagnóstico, o neuropsicólogo pode, né, aplicar alguns testes e chegar a esse diagnóstico. Mas a gente não tem um exame que define, então, se a gente vai, né, que dá lá o diagnóstico ou não. O que é importante é a família levar todas as informações que ela tiver para esse médico. Então, se ela tiver vídeos, leva os vídeos, né, dos comportamentos dessa criança, leva o relatório da escola. Então, o que a escola diz sobre essa criança? É importante levar também, porque o médico colhe todas essas informações e aí ele consegue fechar ou não esse diagnóstico pensando nos atrasos que essa criança apresenta. Perfeito. Vamos pensar em alguns sinais que a gente pode indicar para papai e mamãe. Atenção, viu? Até na idade que esses sinais podem aparecer, sim, né? Você, vovó, também. Porque a gente já vai comentar aqui a importância de ter esse diagnóstico o mais rápido possível, o mais cedo possível, na verdade. Isso. É muito importante que a gente esteja atento a alguns sinais de alerta. Então, quais sinais são esses? Primeiro, o interesse restrito nos objetos. Então, aquela criança que quase não se interessa pelos outros, que não se interessa por estar com outras crianças, que não se interessa por estar com os adultos, que tem um foco somente no objeto. Aquela criança que passa horas brincando com o mesmo objeto, da mesma maneira, então uma brincadeira repetitiva. Essa criança que é muito inflexível, então quando alguma coisa sai da rotina, sai do planejado, a gente muda o caminho para ir para a escola, essa criança já fica muito agitada, já fica muito agressiva. E a criança que evita a interação social. Então aquela criança que estão todos brincando aqui, ela prefere ir para o cantinho, brincar sozinha, ficar lá no cantinho. Então tudo isso são sinais de alerta para a gente já estar atento de que essa criança pode ter um atraso de desenvolvimento. Está espelhando aí para você, Sá? Queria colocar, só para a gente reforçar então esses sinais que a nossa querida comentou aqui,
e até trazer alguns outros também, né? Problemas de comunicação, né? Questão de não responder o nome, é algo que precisa também ficar claro? Sim, com certeza. Então, aquela criança que você chama e ela não olha para você, também é um sinal de alerta. Temos aqui, então, preferir ficar sozinho, que foi o que você comentou, vou aumentar para o pessoal de casa ler melhor, tá? Dificuldade para interpretar o sentimento dos outros. É interessante isso, né? Parece que a criança não entende quando você está sofrendo. Exato. Né? É diferente isso, E a né? criança não percebe essas pistas sociais sutis. Então, a gente olha, né, para o outro, a gente consegue perceber se está gostando, se não está, se está sendo legal. A criança não, ela tem essa dificuldade de perceber o outro e o ambiente também, como um todo. Aí é entendido como uma falta de empatia. Exatamente. E não é. E não é. É diferente, porque a gente quer interpretar da nossa maneira, né? Exato. Por isso que é importante ter essa consciência. Movimentos repetitivos, também está aqui atrás do GC, obrigado. Movimentos repetitivos, o que seriam esses movimentos? Podem ser movimentos repetitivos físicos, então a criança que balança as mãos, a criança que balança o corpinho, a criança que precisa estar em movimento, então corre muito, se movimenta muito. Ou pode ser também uma ecolalia, que é o que a gente chama, quando a criança repete muitas vezes a mesma coisa. Então, se ela repete uma fala de um desenho, ou se você fala alguma coisa, você fala, oi, tudo bem? E ela repete, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, em vez de responder, ela repete. Então, isso também é um sinal de alerta. Tá, tem também que evita contato visual, que é o olho no olho. Isso. Que é um sinal também que eu acho que pai e mãe pode ficar muito atento com a criança menor, não é? Isso, desde pequenininho, desde bebê, a gente já consegue perceber se essa criança faz o contato visual com a gente ou se ela evita esse contato visual. Então, já é o primeiro sinal de alerta ali. Porque isso daí eu acho que é uma das primeiras coisas, no caso da minha família, foi isso, né? Maior sensibilidade aos ruídos também. Isso, algumas crianças elas podem apresentar sensibilidade a alguns sons específicos e às vezes a gente percebe isso em lugares muito cheios, por exemplo, se a gente vai numa festa infantil ou se a gente vai ao shopping e né, tem muita gente falando, muitas pessoas, essa criança pode apresentar irritabilidade, agitação, então também uma sensibilidade. E o caso que você já comentou, a criança muito focada em si mesma, né? Vai brincar, às vezes prefere estar ali sozinha, fazer no tempo dela, do jeitinho dela, né? E a gente fala, fica no mundinho dela, né? Vou pegar a produção de surpresa. Eu sei que está chegando muita pergunta, produção. Eu queria ver se a gente já conseguia colocar nesse bloco. Até para incentivar você que está em casa, participar mais e concorrer, então, um par de convites para o Cinemark. Manda sua perguntinha com o hashtag falando nisso e você concorre. Gustavo, vamos lá? Primeira perguntinha da Cláudia, de Taubaté. Boa tarde, queria saber como podemos ajudar uma mãe que tem filho com autismo. Nossa, excelente essa pergunta, Cláudia, porque muito se pensa na criança e pouco se pensa nos familiares. Exatamente. Na mãe, no pai e nos irmãos também, né? Sim. Quando a gente fala de um diagnóstico, esse diagnóstico impacta a família como um todo. Então, é importante a gente pensar em cada um dos membros dessa família. Então, o quanto é importante a gente que essa mãe tenha um tempo para ela também, a gente pensar no autocuidado dessa mãe, a gente pensar nos outros filhos, então tirar um tempo para as outras crianças dessa família, tirar um tempo para o casal, para a relação conjugal. Então, como a gente pode ajudar uma mãe com autismo? Dando para ela essa oportunidade dela cuidar dela ter um tempo maior. Porque a mãe, de fato, fica muito fechada no diagnóstico, muito fechada no filho e acaba esquecendo de todo o resto. É, porque acaba realmente consumindo muito tempo e dedicação. Sim. Então, precisa buscar esse equilíbrio. A Marília, no próximo bloco, responde mais as suas perguntas. Pode mandar seu comentário, né? Ou até mesmo um depoimento que você tenha ligado a esse assunto. Serão muito bem-vindos, tá bom? Bora voltar para o assunto do dia com a enquete de hoje. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização, né, gente, do autismo. E a gente tem uma perguntinha que é sobre isso, né, Gustavo? Exatamente, Lucas. É hora de saber do pessoal de casa se eles conhecem alguém com diagnóstico de autismo. Hora do nosso resultado da enquete, 85,7% dizem que sim, hein, Lucas? Pois é, por isso que é interessante a gente trazer o assunto de hoje, para realmente entender o TEA, o transtorno do espectro autista, tá bom? Quem está respondendo as nossas perguntas aqui é a nossa querida Marília. Ela tem muito conhecimento no assunto, porque ela é psicóloga, especialista também em cuidar de crianças que têm esse diagnóstico. Marília, a gente tem mais uma perguntinha para você, direto do Açaí. Vamos conferir. Estamos aqui no Açaí Colinas com a Pamela, pensando sobre o dia de hoje tão importante. Você sabe me dizer alguns profissionais que são necessários para acompanhar uma criança autista que tem o diagnóstico do autismo? Não sei te informar. Vamos entender quais são? Eu sei que tem TO, que é terapia ocupacional, né? Psicólogo também. Quais são, né, os profissionais necessários? São muitos, né? Muitos. A gente precisa pensar numa equipe para acompanhar essa criança, né? Se a gente pensa em
diversas características diferentes, cada criança tem as suas, né, características diferentes, a gente precisa de uma equipe que acompanhe ela. Então, o psicólogo para a gente trabalhar as questões comportamentais, a fonoaudióloga para a gente trabalhar as questões de comunicação, terapia ocupacional para a gente trabalhar as questões não só de sensibilidade ou de integração sensorial, mas as atividades de vida diária também. Se essa criança apresenta uma seletividade alimentar, é importante o acompanhamento com a nutricionista, com a terapia alimentar, um psicomotricista, fundamental para a gente trabalhar questões psicomotoras também. Mas é importante a gente pensar em cada criança como única. Então, o que é necessário para aquela criança naquele momento. Então, quando a gente fala das intervenções, precisa fazer um plano individualizado, né? O que aquela criança precisa para diminuir as características dela. Tá certo. A gente já vai entrar com as perguntinhas, porque eu sei que tá, graças a Deus, muita participação. A gente fica muito feliz, então, e dá prioridade para você em casa aprender junto com a gente. Qual que é a primeira pergunta desse bloco, Gustavo? Eduardo Henrique de Jacareí, boa tarde, #sim. Gostaria de saber sobre o uso de medicamentos em pessoas com autismo. Excelente pergunta. É necessário? Em alguns casos, sim, Sim. né? Quando a gente fala de medicação, a gente precisa de uma avaliação com um médico especialista para ver se essa medicação é necessária. Mas é importante a gente lembrar que a medicação, ela atua no sintoma. Então, se a gente percebe uma criança que está muito agitada ou uma criança que está muito desatenta e não consegue acompanhar a escola, então a gente entra com uma medicação para diminuir esses sintomas, para que ela consiga ou acompanhar a escola ou ela consiga realizar as atividades do dia dela com menor prejuízo. Mas é importante a gente falar que a medicação não... Traz a cura, né? Exato. Porque não é uma doença anula o primeiro, né? autismo. Mas não muda. É interessante você falar isso, porque a gente toma um remédio, é muito bacana você falar, Isso. pra gente curar de alguma coisa. E na verdade não, é para tratar os sintomas. Exato. Mas não vai transformar o que a criança não vai deixar de ser autista por causa do Por medicamento. conta de uma medicação, exato. Entendi. Perfeito, viu? Obrigado pela participação e perguntinha. Tem fotinho aqui agora com a gente. Isso, a Gabi mandou, só para dizer que a equipe da Kids Mind está acompanhando a Marília. Que graça. Um beijo para todas elas. Que lindas, né? Sorriso bonito. Antenor está participando com a gente aqui de São José. Sim, temos o nosso Miguel Antônio. Parabéns por trazerem o tema nesse dia. Obrigado, imagina, querido. A gente que agradece a sua participação. Um beijo para ele também. A Vera Siqueira, boa tarde. Autismo pode ser genético? Boa pergunta. Pode ser, né? Quando a gente fala de autismo, existe um fator genético, não necessariamente hereditário. Então, não quer dizer que um tem, que o outro também vai ter. Pode ser que sim, mas não necessariamente hereditário. Mas existe um fator genético. Não é como outras doenças que a gente diz, por exemplo, a síndrome de Down. A gente sabe que é uma alteração no cromossomo tal que causa a síndrome de Down. Com o autismo, não. A gente tem milhares de combinações genéticas que podem ocasionar o autismo. Por isso que a gente tem uma diversidade tão grande de sintomas. Como são muitas alterações, eles se manifestam de maneira diferente. E é o que você falou, cada criança é única, inclusive no tratamento e no acompanhamento. Exatamente. Tá certo? A gente volta já com a participação de vocês. Aqui no estúdio a gente volta a falar sobre esse dia muito especial, um dia de conscientização, um dia mundial, viu? No mundo todo hoje está se falando sobre isso, sobre essa conscientização para o autismo. Algo que é tão importante e necessário, como a Marília está trazendo aqui para a gente com informações. E a gente já entra com perguntinha, que tem muita participação e a gente fica bem feliz. Gustavo, qual que é a próxima participação? O Cláudio Santos, de São José dos Campos, mandou hashtag falando nisso, está participando do nosso sorteio. Chique. Boa tarde, Lucas e doutora. Quais os cuidados e métodos mais adequados referentes à educação para as pessoas que se têm esse diagnóstico? Perfeito, obrigado. Cláudio. Quando a gente fala da área da educação, é importante a gente pensar num plano de ensino individualizado para essas crianças. Então, não quer dizer que elas não vão aprender, mas elas vão aprender de outra maneira. Então, a gente precisa entender como essa criança aprende e como a gente vai ensinar ela o que precisa ser ensinado. Então, como a gente faz isso? Valorizando as capacidades delas, valorizando as tentativas, pensando no que é funcional para ela. Então, talvez ela
aprenda da maneira com que a gente ensina, mas ela vai aprender, né? A gente vai ensinar da maneira em que ela aprende. Então, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso, esse olhar sensível para as crianças, para entender qual método funciona melhor para ela, pensando em um plano individualizado. Excelente. O programa de hoje é uma prestação de serviço para você em casa também, para informar. E o nosso querido Renato de Taubaté vai fazer isso também através da gente. Gostei muito, Renato. Exatamente, ó. Vi essa sinalização no estacionamento. No dia eu não sabia do que se tratava. Depois fiquei sabendo que era uma vaga exclusiva para autistas. Acredito ser legal divulgar para conhecimento de mais pessoas. Com certeza. Divulgar e a gente que sabe, então, respeitar também, como sinal de civilidade. Muito bacana, viu? Ana Cecília. Marília e sua equipe são incríveis. Após o diagnóstico do meu filho, fomos acolhidos com carinho e as terapias são essenciais na rotina e no desenvolvimento do meu pequeno. Obrigado pelo feedback e carinho com a Marília também, né? Realmente, a gente que está na família, tem alguém que está sendo muito bem cuidado, a nossa gratidão é muito grande, né? O Júlio está participando com a gente também. Júlio fez uma pergunta interessante, ó, boa tarde, de como pode ser feito o diagnóstico em adultos. Pois é, e muita gente recebendo esse diagnóstico também, né? Muita gente. Acaba que, às vezes, a família, em busca de um diagnóstico para a criança, acaba descobrindo que o pai ou a mãe também tem esse diagnóstico. Então, quem faz o diagnóstico de adultos também é um diagnóstico clínico, mas o que eu sugiro é uma avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação neuropsicológica vai dar um panorama de quem é esse adulto, de quais as dificuldades deles. Porque o que acontece é que o adulto acaba se adaptando. Sim. Então, ele já se adaptou às dificuldades dele. Então, é importante que a gente faça uma avaliação mais completa para a gente conseguir fechar esse diagnóstico em adultos. Recebemos uma foto aqui do Dudu. Que linda essa foto, né, Gustavo? Na Isso, tela. Dudu, filho da Patrícia Moraes. Boa tarde, meu filho Dudu é autista grau 3, não verbal. Vamos entender um pouquinho a questão do grau? Vamos. Que eu acho que é interessante a gente explicar até para entender. Vamos lá. Sim. Quando a gente fala de grau, a gente está falando de níveis de suporte. Então, é o nível de apoio que essa criança precisa. Então, ele tem 3 divisões. O nível 1 é aquela criança que precisa de um apoio, um pequeno apoio para as atividades do dia a dia. Então, é uma criança que se comunica, mas que às vezes não consegue iniciar uma conversa, então precisa de um apoio do adulto. É uma criança que tem uma certa autonomia, mas ainda assim precisa do adulto ali para lembrar ela o que ela precisa fazer. Quando a gente pensa em nível 2 de suporte, é aquele apoio mais substancial. Então, aquela criança que às vezes tem uma dificuldade de comunicação, então a gente precisa mediar isso para que ela consiga dizer o que ela quer ou o que ela gostaria. Aquela criança que você precisa apoiar mais nas atividades do dia a dia. E quando a gente fala de nível 3, a gente está dizendo de uma criança que precisa de um apoio mais substancial ainda. Então, a gente fala desse suporte, ela precisa de um suporte para realizar as atividades do dia a dia. Excelente, muito bem explicado, né? Deu para entender. Tem mais uma fotinha que é uma arte, na verdade, que o José traz para a gente aqui de São José. Isso, ele deixa a mensagem dele, né? Boa tarde, Lucas. O autismo não é contagioso. O preconceito, sim. Autismo Excelente. não vem com o manual, vem com uma mãe que nunca desiste. É verdade, né? Como uma mãe veste muito, sim, essa camisa de amor e cuidado. Obrigada, viu, José Benedito, pela mensagem, até para a gente já começar a encerrar o programa. E esse dia está aí para isso mesmo, por isso que a gente fez questão de trazer também esse assunto, porque ele é necessário. A informação liberta, né? Muitas vezes, e ajuda. Só para a gente reforçar, perceber os sinais nas crianças, quanto antes buscar uma ajuda, melhor, não é? Isso, exatamente. Começou a perceber os primeiros sinaizinhos ali, como o bebê mesmo, já não tem o contato visual, já não se interessa muito pela interação social, já busca o pediatra, já mostra, já fala o que você percebeu, leva vídeo, leva relato da professora. E a gente não precisa fechar o diagnóstico para iniciar os tratamentos, né, as intervenções. Então, percebeu os sintomas de atraso, percebeu que essa criança não está, se a gente pensar lá nos marcos do desenvolvimento, não está dentro do esperado para a idade, já busca um acompanhamento com um psicólogo, com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional, porque quanto antes a gente começar os tratamentos, a gente diminui esses atrasos. Porque tem esses estímulos, então, Exatamente. né? Que foi a Quanto palavrinha que eu antes a usei. gente estimular, a gente fala que até os 5 anos de idade a gente tem uma janela de aprendizagem escancarada. Então, a gente precisa aproveitar essa janela para dar todos os estímulos que essa criança precisa. Entendi. Gente, primeiro, obrigado, Marília, por trazer tanta informação de maneira tão clara, né? E tão necessária a gente ouvir certinho, palavra por palavra, para aprender a lidar e entender também o autismo. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente falar de um tema tão importante, porque a gente só vai conseguir lutar contra o preconceito, contra esse estigma que existe
com informação. Então, é muito importante a gente poder estar aqui nesse dia em especial para falar sobre esse tema. E eu quero agradecer você em casa, não só que participou, já tem um sorteio, mas você que também assistiu o programa. Muitas vezes quietinho aí no seu canto, mas você assistiu para aprender. Isso é muito lindo, isso mostra muito sobre você. Então eu agradeço, porque através dessa atitude, você está fazendo o mundo um lugar melhor para se viver. Tenho certeza disso. Gustavo, vamos para o nosso sorteio. Chegou a hora de saber quem participou com a hashtag Falando Nisso e levou para casa um par de ingressos, na verdade, do Cinemark. Joaquim Dias, parabéns! Ai, que chique, Joaquim. Obrigado por participar do programa, mandar sua perguntinha também. Aliás, todos vocês aí de casa, obrigado pela participação. Amanhã a gente está de volta com um assunto interessante. Você sabe qual que é a cor que te favorece? Qual que é a cor que deixa você mais ou apagadinha ou também mais bonita, né? Favorece os seus olhos, a sua pele. Tem isso, sabia? Colorimetria. E a gente vai falar sobre isso no programa ao vivo. Claro que a gente conta com a sua participação. Beijo forte, fiquem com Deus. Boa tarde para você. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas